Cristo, Ele é misericordioso abundantemente. Mas não cabe bagagem, nós falamos sempre isso, né? Sempre nós falamos sobre essa questão. É preciso que nós deixemos as nossas bagagens a cada dia. Aí você olha a sua volta e diz: pastor, eu não tenho bagagem nenhuma, né? A minha pergunta e a do Senhor é: será? Será que não? Será que as tristezas que nós temos em nossas vidas, as desavenças, as contendas, por acaso elas não são bagagens mal carregadas, né? Ou até guardadas em nossas vidas, que nos traz tristeza e não conseguimos estar com o nosso espírito conciliando com o Senhor? Então, o texto que nós vamos ler hoje, queridos, é um texto interessante, né? Está no capítulo 9 de João. João capítulo 9, versículo 25 seguintes. As escolhas nunca acabam, porque Jesus falou assim, que aquele que persevera até o fim, será salvo, né? Se faltar um pouquinho para o fim e desanimar, não vai ser. Aí a gente fala assim: mas Jesus, por que é tão difícil assim, né? Isso é imposto para que nós possamos escolher até o fim ou parar pelo caminho. Nós podemos parar pelo caminho, não é? Às vezes eu fico pensando gente que fica correndo atrás dos outros e fazendo a pessoa ir na marra para Jesus e prometendo coisas que não condiz com a palavra, não é? Nós não temos que prometer nada para ninguém. A única coisa que nós devemos ensinar é o valor da vida eterna. Ainda comentando hoje à tarde numa visita e falando para a pessoa que nós temos duas coisas importantes em nossas vidas, só são importantes: é receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque se nós recebemos Jesus como nosso Senhor, como único Senhor e Salvador, nós não precisamos de nenhuma outra coisa mais desse mundo desesperadamente. E se nós recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós não seremos dependentes de nada, mas sim da graça do Senhor. Porque Ele tem 8.000 promessas, como já foi falado essa semana aqui. E nessas 8.000 promessas bíblicas, Ele é poderoso para cumprir na vida daquele que crê a sua palavra. E a segunda coisa é a vida eterna. Comentei isso hoje. Porque a vida eterna, Ele é um dom gratuito do Senhor. Mas precisa se escolher. Viu quem é? Então é a coisa mais importante, porque a maioria dos seres humanos, a maioria esmagadora, pensa: ah, mas se eu morrer, e daí? Porque está pensando numa cova, lá num buraco, onde os seus parentes, onde os seus íntimos, né? Ou até o seu luxo, não é? Um velório luxuoso, comentado, né? Pode o levar. Porque dali para frente, acabou. E ninguém fica lá na beira do túmulo dizendo assim: meu amigo está aqui, né? Não, cada um vai cuidar da sua vida. E dali para frente, a Bíblia diz que todo olho verá o Senhor e todo joelho tem que se dobrar diante dele. E a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez,
vindo depois disto o juízo. O que você fez, o que eu fiz, o que nós fizemos, o que não fizemos. Se o Senhor nos deu talentos e nós não usamos os talentos que Ele nos deu, né? Se não fizermos caso, fomos um administrador infiel, não administramos os talentos que Deus nos deu, como é que vai ser? Sabe por quê, queridos? Na vida comum, nós queremos saber mais sobre futebol, muitas pessoas, né? Eu estou falando aqui nós, porque se nós não somos assim numa área, somos em outras, né? Somos em outra. Às vezes queremos saber mais Bíblia que o outro, às vezes queremos saber mais culinária, às vezes queremos saber mais eletricidade, parte elétrica, ou como é que chama isso? Né? Ou queremos saber, me ajuda aí, novela, queremos saber mais política, queremos saber mais direito, mais educação, queremos sempre saber mais que os outros, queremos dominar o assunto, algum assunto em nossa vida nós queremos dominar. Todos nós somos assim, mas quando se dizem dominar a palavra de Deus, quer dizer, ter o domínio, a Bíblia é clara assim, que nós temos que conhecer bem a Bíblia, sem ter do que nos envergonhar. Aí nós conhecemos tudo o resto, menos a Bíblia. E às vezes conhecemos um pouco, mas não obedecemos nada. E a maioria das vezes queremos ficar questionando Deus, né? Deus, por que o Senhor não faz na minha vida? Eu vejo crente direto, né? Deus, eu faço aqui como se a gente estivesse fazendo um favor para Ele. Ah, Senhor, sabe, eu faço a tarde da bênção. Desculpa, eu estou só comentando aqui, né? Como que nós estivéssemos fazendo um favor para o Senhor. Sabe, Senhor, eu canto aqui no louvor, estou fazendo um favor, ó, eu estou aqui pregando o Evangelho, Pastor Paulino, estou fazendo um favor para o Senhor. Não, não. Se vocês não clamarem, estas pedras clamarão. Isso não é favor. Glória a Deus. E a Bíblia diz: ai daquele que não pregar o Evangelho. Diga para o seu vizinho: ai daquele. Aí eu pergunto: o que é que você está pregando nesse mundo? Está pregando o quê? Discórdia? Briga? Não, eu estou falando, não é para a igreja só aqui, não. Eu estou falando porque está gravando. Você está pregando o quê? Ira? Você está pregando, meu irmão, minha irmã, por favor, analise o que você está pregando. Porque vai ter que prestar conta para o Senhor. Não tem jeito. Não tem jeito. Então é importante que nós façamos a escolha, né? Essa semana foi uma semana assim, bem pensada nesse assunto, né? Mas vamos lá. João capítulo 9, versículo 35. 35. Versículo 35 seguintes. Amém? Ainda bem que deu tempo, né? Porque é o 35. Diz o seguinte: Jesus ouviu que tinham expulsado, que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Continua. E Jesus lhes disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Pode continuar. Disse-lhe Jesus: vamos comigo? Eu vim a este mundo para juízo. Quem veio para juízo? Jesus.
Preste atenção, viu? A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Continua. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Vamos comigo. Disse-lhe Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ponto. Amém? Vamos voltar lá de novo, no 35. Sabe, queridos, Jesus está falando aí, eles estão questionando Jesus a respeito de um homem que Jesus curou, cego de nascença. Eu não vou ler o texto inteiro, até porque não teríamos tempo. E a palavra nós conhecemos e deveríamos conhecer toda ela, né? E o que aconteceu? Né? Esse homem começou a testemunhar que Jesus tinha feito algo tremendo na vida dele. E a igreja ficou irritada. Aqueles que estavam na igreja, né, na sinagoga, porque não era a igreja de Cristo ainda, estavam ainda na lei, eles se colerizaram contra este homem e o expulsaram de lá. O cego vivia lá pedindo esmola na frente da igreja. Jesus foi lá, curou esse homem, e aí ele começou a dar testemunho de que Jesus o curou. Você vai ver no texto que o pai dele foi interrogado, a mãe dele foi interrogada, o pai não quis falar a verdade porque ficou com medo de ser expulso da sinagoga, né? Tinha medo de ser expulso, então também não testemunhou o que Jesus fez. Hoje muitos cristãos não testemunham o que Jesus fez porque tem medo de ser expulso da igreja. A mesma coisa acontece hoje. Esses são os cristãos fariseus, que estão na igreja por causa de um grupinho, porque interessa, porque levam alguma vantagem estando na igreja, ou porque simplesmente gostam de dizer que são evangélicos. Tem assim de gente que gosta de dizer que é cristão, né? Agora eu sou cristão. Mas Jesus falou assim: se as suas obras não exceder as obras dos escribas e fariseus, não pode entrar no reino dos céus. Esse povo que estava aí, eles estavam ali como aqueles que estavam dirigindo a igreja, dirigindo o povo, mas eles não criam na palavra do Senhor, não acreditavam. Eles não acreditavam naquilo que eles tinham lido, estavam lendo, na promessa de Deus que mandaria o seu Filho para curar, para libertar, para salvar, para transformar. Como hoje milhões e milhões de cristãos estão dentro das igrejas, mas não acreditam no arrebatamento, não acreditam na palavra do Senhor. E não mudam de vida porque não querem ser transformados, querem deixar o seu pecado dominar nas suas vidas. Aliás, porque amam o pecado. Porque amam o pecado. E outros não querem ir para Jesus, porque diz: olha, se eu for para a igreja, eu vou ter que mudar, e eu não quero sair da minha vida, eu não quero parar de fazer o que eu estou fazendo, né? Assim são milhões e milhões de pessoas. A Bíblia chama isso de homens e mulheres que estão enganando e sendo enganados, porque não tem como enganar o Senhor. Uma outra coisa interessante aí, queridos, olhando ali agora para a gente detalhar os versículos, é que Jesus ouviu. Jesus estava perto, mas ele ouviu porque ele é Deus. Eu fiz uma cura e expulsaram aquele homem que eu curei da sinagoga.
Porque eles não querem testemunho de cura, de libertação. Ou quero dizer, desde Gênesis, a Bíblia falando que eu vim para curar, mas eles não querem ser curados. Eles não acreditam na cura. Então Jesus vem e começa a procurar o homem, encontrar o homem. Quer dizer, Jesus cria uma maneira de encontrar, ele pode ir para lá, para cá, ele é Deus. Encontrando, disse: você crê no Filho de Deus? O homem estava ferido, machucado no seu coração, porque ele viveu muito tempo dentro de uma igreja, na porta de uma igreja, cego. Será que tem muita gente cega por aí? E às vezes até diz assim: eu conheço a Bíblia, eu estudei a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Conhecer a Bíblia, queridos, até o diabo conhece. Porque quando o diabo tentou Jesus, ele tentou exatamente com as palavras que estavam na Bíblia. Não é novidade nenhuma. A novidade é a mudança, a transformação através da palavra de Deus. E o que aconteceu? Jesus então pergunta, né? O filho estava machucado, ferido, angustiado. Hoje nós temos, por exemplo, muitas pessoas que estão dentro de uma igreja. Eu não estou aqui falando mal de igreja, não, porque não é meu objetivo, eu sou igreja. Entende? Eu sou igreja. Mas as pessoas, de repente, estão ali, enquanto elas estão trazendo seus dízimos, enquanto elas estão sendo ajudantes da igreja, ela está bem-vinda. Qualquer problema que dá, já são jogadas fora. E até alguns que são curados espiritualmente ou visualmente, falando na área espiritual, são jogados fora. Começou a palavra a falar, ser curado espiritualmente da sua cegueira, já é expulso da igreja. Você não pode ficar mais aqui, porque você está me criando problema. Porque aquele que agora se converteu vai começar a trombar com aquele que está acomodado. Está entendendo? E aí, como é que podem andar dois juntos sem estarem devidamente de acordo? Não tem jeito. Aí a corda quebra no lugar mais fraco, e aí aquela pessoa sai, e daí tem algumas pessoas que já, aquela pessoa deu testemunho, e aí o pastor chega e fala: rachou a igreja, fulano de tal rachou a igreja. Tomara que essa igreja rachasse em 40 partes, essa que nós dirigimos. Aleluia. E cada um fosse pregar o evangelho num lugar. Tomara. Como desejo isso, né? Cada um tivesse 3, 4 ovelhas, quantos daria? E se multiplicasse. Mas, queridos, por causa da situação do dinheiro da igreja, ela não se multiplica como deveria. Vou repetir: não estou falando mal da igreja, porque eu sou igreja. O pai desse cego não quis falar a verdade, sabendo que Jesus curou o filho dele, porque tinha medo de ser expulso, porque tinha uma posição na igreja. Imagina você. Aí então Jesus diz: crês tu, né, no Filho de Deus? E ele então respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: tu o já tens visto, viu o Espírito primeiro, e é aquele que fala com você. Jesus se revela para ele. Queridos, Jesus tem se revelado a cada ser humano muitas e muitas vezes. Mas às vezes o ser humano, ele volta e pega sua bengala de volta e continua tateando como se ele não fosse curado.
quando nós voltamos para o vício, quando nós voltamos para uma conversa torpe, quando nós voltamos para aquilo que não é do Senhor, quando nós, vamos dizer assim, paramos de remar e a correnteza do mundo nos leva para baixo novamente. Eu lembro quando Jesus contou ali aquela parábola daquele homem, do bom samaritano. Ele diz que um homem desceu de Jerusalém, ia descendo de Jerusalém para Jericó. Eu gosto de falar sobre isso porque é uma coisa interessante. Jerusalém, lugar da bênção; Jericó, lugar de maldição. Quantos e quantos cristãos não estão descendo de Jerusalém para Jericó, voltando para o pecado, voltando para os vícios, voltando para aquilo que não é bom, voltando para as amizades que não faz bem, voltando para os grupos que escolhem mal o que satisfaz os seus próprios egos. E sabe o que Jesus falou? Que aquele homem foi pego pelos ladrões e assaltantes, e bateram nele, roubaram todos os seus bens, e ele ficou quase morto. Não é novidade que isso aconteça por aí hoje. Sabe, queridos, essa parábola parece que ela foi há 2000 anos atrás, mas ela está tão viva como naqueles dias hoje. Muitos que descem de Jerusalém, o que fizeram? Escolheram errado. Volta para Jericó, com as coisas do mundo. Não é? Eles caem na maldição porque são roubados, assaltados e ficam quase mortos. Mas a gente pensa que era só naquele tempo. Não, queridos. Isso está vivo e acontece aqui. Continua, por favor. E o homem então confirmou a sua fé e disse: eu creio, Senhor. E o adorou. Glória a Deus. Muitos creem, mas não adoram. A palavra de hoje: o Pai busca verdadeiros adoradores. Ou você pensa que o Senhor não sabe quando se está adorando, ou só quando está se cantando. Quando o louvor está em alta e a pessoa está no banco dizendo: essa música não acaba nunca. Você pensa que o Senhor não sabe? Aquele cristão que chega e diz: eu vou chegar mais tarde, porque ainda é o louvor. Olha, eu vou chegar mais tarde na igreja porque ainda é. Estão no louvor ainda. Sabe o que o cristão vai ter que fazer? O resto da vida inteira, adorar o Senhor. Então vai aprendendo já, para não sofrer depois. Eu tenho escutado isso, queridos, muito. Mas por que vai tão cedo? Por que vai? Porque você tem que chegar aqui, tirar os seus pés do chão, se ajoelhar. Sabe, queridos? Jesus falou assim: todo aquele que se humilhar diante de mim, eu o exaltarei. Tira o teu pé do chão. E a única maneira de tirar o teu pé do chão é se colocando de joelho. Você tira o teu pé do chão. Está escutando o que eu estou falando? Tirei o pé do chão. E por que você acha que é tão difícil tirar o pé do chão? Por quê? É interessante, queridos, as coisas.
E muitas vezes nós somos roubados, nós vamos deixando, relaxando, e quando vê, nós já perdemos isso. Perdemos a intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que aquele homem adorou o Senhor. Imagina um homem cego de nascença, agora está vendo, e Jesus disse: eu quero ver quem foi, sou eu. Ele olha Jesus. Se ele tivesse ganhado na esportiva sozinho, tinha alegria tamanha do que ver? Né? E Jesus é simples. Outra vez aquele chá de Jericó: o que você quer que eu faça? Eu quero ver, Senhor. Ele podia pedir uma carroça nova, né? Um cavalo, né? Uma carruagem. Eu quero ver, Senhor. Ele não era apenas cego dos olhos carnais. Ele era cego em muitas áreas. E quando Jesus curou, Ele curou todas as áreas. Esse homem aí, ele adorou porque ele vivia humilhado na porta de uma igreja, dentro de uma igreja. O cara é cego, deixa cego aí, né? Ninguém dá importância para o cego. Mas Jesus o curou. E ele adorou o Senhor, tanto que se prostrou-se diante, como que pregou ou falou daquele que o tinha liberto. E foi a causa dele ser mandado embora da igreja. Por quê? Porque os poderes da igreja, da sinagoga naquela época, temeram perder os seus poderes. Porque agora vem algo novo, um testemunho de alguém que cura e que liberta e que transforma, que é Jesus. Continua, por favor. Aí Jesus falou para ele, né? Eu vim a este mundo para juízo. Em outras palavras, eu conheço os que lhe adoram e conheço aqueles que estão só de fachada, né? A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. O que Jesus falou, queridos, é o seguinte: Ele tem uma igreja nova. Muitas pessoas, eu vejo as igrejas por aí: olha, o Senhor vai mandar um avivamento. Não espere não. Espere avivamento, não, que Ele vai mandar não. Desculpe a igreja que não quiser me escutar. O avivamento já aconteceu há 2000 anos atrás, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora os seres viventes têm que fazer uma escolha. Eu quero ser o avivamento. Ele não vai mandar avivamento nenhum. Alguém faz campanha, vai vir um avivamento. Avivamento é o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o avivamento. Aí o que acontece? Aqueles que são cegos, de repente vêm e querem pregar o Evangelho, querem fazer algo, mas os poderes não permitem. E aí eles acham que conhecem o Evangelho, acham que sabem da Bíblia, acham que sabem, tem poder nas igrejas, e não deixam ser pregado o Evangelho, e eles ficam cegos. Está assim isso. Cego porque só pensa em dinheiro, cego porque querem poder, cego porque querem contar o povo de Deus como fosse deles. Mas o povo de Deus é de Deus. Jesus falou assim:
aqui no capítulo 10, que ninguém as tira de mim, mas eu as dou livremente. E o que aconteceu aí? Eu vim para que os que não veem, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Então, queridos, se nós que vemos, já diz assim, eu não sou cego, eu vejo. Nós que vemos, nós não fizemos nada, e um grande esforço para continuar vendo melhor, vamos ficar cegos. Igreja, você corre o risco de ficar cego, cega. Sabe por quê, queridos? Porque a revelação não para. A revelação do Senhor não para. Até o Senhor vir arrebatar a igreja, Ele vai continuar trazendo revelações novas. A Bíblia diz que Ele se renova de dia em dia. E Ele vai trazendo a sua revelação para a sua igreja, para aqueles que de repente eram cegos, mas que agora estão vendo, foram curados. E aqueles que já foram, que veem, mas que se sentem que não são cegos, ficam cegos porque relaxam na palavra de Deus, relaxam na obra de Deus, e acabam cegos, voltam para as suas podridões, voltam para os seus vícios, voltam para a sua vida que não agrada a Deus, voltam para os seus palavreados ruins, voltam para as suas ações que não são boas, e aí ficam cegos. E aqueles fariseus que estavam com ele ouvindo isso, presta atenção, disseram: também nós somos cegos? Pega esses fariseus aí, pode até incluir eu no meio se quiser, não tem nenhum problema. Porque nós estamos gravando, se quiser estar chamando os pastores de fariseus, pode incluir eu no meio, não tem problema não. Nós, fariseus, eles questionam, sabem muito e questionam a fé, a graça, o amor de Jesus. O potencial de cura do Senhor. E a maioria das vezes querem fazer algo aparentemente para o rebanho, que chamam de seus, para que o rebanho continue provendo as necessidades do corpo. Mas essa não é a vontade do Senhor. E esses fariseus se encolerizaram, dizendo: nós também somos cegos. O mesmo que Jesus poderia chegar aqui e reunir todos os pastores e falar para eles: vocês são cegos? Vocês não estão vendo a minha revelação? Continua. Olha a resposta de Jesus. Vamos mudar um pouquinho a tradução, né? Eu não estou julgando o cego, eu estou julgando o que vê. Só para a gente poder entender, né? Você vê, você conhece, porque você se faz cego, cega. Né? Se fossem cegos, não tinha pecado, né? Os olhos são a entrada, porta de entrada de pecado. E os olhos são uma enorme porta de entrada. Nós vamos escolher o que comemos pelos olhos, sim ou não? Vemos as riquezas,
as belezas e as desejamos. E aí é o seguinte, isso não para, isso é crescente. E ele diz assim: se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Em outras palavras, quanto mais nós vemos, mais perigoso é o pecado em nossas vidas. Quanto mais oportunidade de ver algo nós temos, de viajar, de passear, de andar, presta atenção, mais perigo nós corremos. Porque nós podemos não ver ou perder o sentido da visão. Já falamos aqui sempre dos 5 sentidos principais naturais: visão, audição, olfato, tato e paladar. Então, queridos, tanto para nós como igreja, como para aqueles que vão nos ouvir, eu quero deixar essa mensagem, de Deus, de Jesus. Quando nós dizemos assim: não, eu estou numa igreja, eu sou cristão. Será que eu estou enxergando como deveria? Ou será que eu estou simplesmente fazendo vista grossa para aquilo que a palavra do Senhor diz? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, abra o teu coração. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, lendo a Tua palavra. A Tua palavra, ela tem o poder de libertar, de curar. O Senhor mesmo disse que com a Sua palavra o Senhor curou a muitos. E nós queremos cura, Senhor. Cura em nossas vidas. Precisamos da cura e a libertação daquilo que nós muitas vezes desejamos em nossas vidas, daquilo que atrapalha o nosso relacionamento contigo. Quando nós desejamos riqueza, comida, posição, conhecimento e tantas outras coisas, Senhor. O Senhor diz que só uma coisa basta. Quando o Senhor falou com a irmã de Lázaro, e ela escolheu a melhor parte, é estar com Jesus. Você precisa de uma coisa só: estar com o Senhor. E o Senhor Jesus falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não diga no seu coração: se eu aceitar Jesus, vou precisar mudar isso na minha vida. Se você aceita Jesus, Ele sabe como mudar a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará por você. Toca nessas vidas, Jesus, em cada família, em cada igreja. Cura o teu povo, cura a cegueira espiritual do teu povo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Toca agora em nossas vidas que aqui estamos, desde a planta dos nossos pés até o alto da cabeça. Que a tua unção se faça nova em cada um de nós, curando as nossas dependências, curando as nossas fraquezas, libertando-nos as nossas vidas, Senhor,
daquilo que não agrada a Ti. E nós continuaremos louvando e exaltando o Teu nome. Amém. Vamos colocando em pé. Glorificado é o Teu nome, Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e convosco permaneça para sempre. Eu recebo em nome de Jesus. Amém.